Um Milhão de Finais Felizes, de Victor Martins, publicado pela editora Globo. Se você gosta de um bom romance adolescente, então chega mais que você está no canal Livros e Mais Livros. E eu sou o Wagner Gaspar e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esta obra. Apenas para contextualizar você um pouquinho, este livro, Um Milhão de Finais Felizes, escrito por Victor Martins, publicado pela editora Globo, possui 150 páginas e Victor Martins é aí um autor brasileiro, ele tem já outras obras de sucesso, então este aqui é um típico romance adolescente de um escritor brasileiro, então eu fiquei muito curioso e muito entusiasmado em ler esse livro, principalmente por isso e claro pela sinopse, que me deixou muito curioso. A princípio, a história contada aqui ela não parece muito original, uma vez que nós vamos ver aqui o desenrolar de uma história de um garoto chamado Jonas que trabalha em café e lá durante o seu trabalho ele conhece um outro garoto chamado Arthur e aí começa-se a desenrolar a trama, esse namoro entre esses dois garotos. Nada muito original, uma vez que já temos aí uma história um tanto semelhante. Traz vários elementos que também aparecem em Com Amor, Simon, que também traz aí um romance adolescente entre dois garotos. E mais semelhante ainda com a obra E Se Fosse a Gente, que também traz aí no enredo um romance adolescente entre dois garotos e tem como pano de fundo uma cafeteria. Gente, sério, eu fico me perguntando em que momento da vida os adolescentes se tornaram tão viciados em café. E aí eu confesso que no início a leitura dessa obra foi um pouco frustrante. Foi quase como que pegar um livro nacional que conta uma história de uma escola de magia onde os alunos vão para essa escola de trem e eles tomam muito chá. Sabe, isso é europeu. Não é brasileiro, não faz parte da realidade brasileira. Então essa história do garoto adolescente que trabalha no café e conhece outro, acho que já foi muito explorado pelos romances norte-americanos, faz muito parte da Europa, essa questão das cafeterias. Então ok, elas estão chegando no Brasil, mas não faz parte do dia a dia brasileiro. Contudo, depois aí dos primeiros capítulos, Victor Martins vai aí trazendo a sua originalidade e a história começa a se destacar e começa a se diferenciar das duas que eu mostrei aqui, Com Amor, Simon e Se Fosse a Gente. Um ponto que eu achei muito curioso aqui é que um dos personagens, o Jonas, ele almeja ser escritor, então ele tem um caderninho onde ele sempre vai anotando ideias interessantes para livros futuros. E aí, no decorrer da história, alguns capítulos é literalmente a história que o personagem Jonas está escrevendo. E essa história, em alguns momentos, começa a ficar até mais interessante do que a própria história contada no livro. Talvez você possa pensar, poxa, então o livro ficou chato. Não, na verdade, ficou mais interessante ainda do meu ponto de vista. Isso só reforçou a habilidade que o Victor Martins tem para contar histórias. Onde dentro de uma história já interessante, ele começou a contar outra história que ficou mais interessante ainda. Outro ponto que faz esse livro aqui se destacar em relação a Com Amor, Simon e Se Fosse a Gente é que este livro que ele aborda a homossexualidade de um ângulo um pouco diferente. Ali em Com Amor, Simon, para quem já leu a história, tem o dilema da homossexualidade com a família, que ainda não sabia, mas que aceita tudo muito numa boa. Alerta, pode ter alguns spoilers aqui, ok? E o dilema da publicidade, como que é literalmente ter aí a sua orientação sexual desvendada assim, do dia para a noite, diante de toda a escola. Então esse é o dilema colocado ali. E no outro livro, E Se Fosse a Gente, não tem praticamente dilema nenhum. São dois garotos muito bem resolvidos, com famílias muito bem resolvidas e que estão ali se conhecendo. Neste aqui a história é um pouco mais complicada. Para contextualizar um pouco aí como que é a vida do Jonas, que é o protagonista nessa história, ele vem de uma família
pobre, família classe baixa, que mora no interior de São Paulo, em Santo André. A mãe é extremamente religiosa e em várias situações descreve eles indo à igreja, não menciona especificamente qual, mas o objetivo ali é demonstrar que é uma família muito religiosa, exceto o pai. O pai nunca vai à igreja e é aquele típico hétero grosso, bem casca grossa, que passa os finais de semana na frente da TV tomando sua cerveja e assistindo futebol. Então esse é o contexto em que o Jonas vive. E ninguém da família sequer suspeita que ele pode ser gay. Então espere aqui nesse livro alguns capítulos meio dramáticos, alguns capítulos bastante tristes, só que tem também, como o título sugere, muitos capítulos felizes, e aí a força da amizade é trazida e é retratada de forma muito interessante e de forma muito alegre aqui nesse livro. Ao chegar ao final dessa história, que apesar aí dessa frustração inicial com esse ar estrangeiro que a história traz logo no início, eu fiquei apaixonado pela história, porque ela traz aí um ar de reflexão, de amadurecimento, de descoberta e de você encontrar o seu próprio caminho. E sempre a vida é uma roda gigante. Em alguns momentos você vai estar lá no alto, em outros momentos você vai estar no fundo do poço, então você sempre vai estar ou ajudando alguém ou precisando da ajuda de alguém. Então é uma história que trouxe algumas reflexões interessantes. Não pude deixar de fazer algumas ligações aí com a minha história pessoal. Acho que todo livro, em algum momento, a gente acaba fazendo isso. E é uma história que eu recomendo muito, até porque é um autor nacional, então às vezes a gente valoriza tanto as histórias lá de fora e acaba esquecendo de valorizar e de ler os autores nacionais. Então eu recomendo muito a leitura, especialmente se você já leu com a Paul Simon e, se fosse a gente, romances adolescentes nessa vibe. Então eu acredito que você vai gostar muito desse livro aqui. Então esta foi a recomendação do canal Livros e Mais Livros para o dia de hoje. Se você já leu, se você não leu ou se você tem alguma recomendação aqui para o canal, deixa aí abaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, deixa seu joinha nesse vídeo, isso é muito importante para o canal. No mais, um grande abraço, boas leituras e até a próxima dica literária.